Olá, turma. Sejam bem-vindos, então, à nossa segunda aula de Química. Nessa segunda aula, a gente vai ver um pouquinho sobre funções inorgânicas. Então, eu vou abrir aqui o material de apoio, esse que vocês encontram ali no portal de vocês. A gente vai acompanhar ele junto. Então, o que é uma função química? Então, as substâncias químicas foram agrupadas conforme as suas funções químicas. Então, função química é o conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, elas são divididas em duas, que são as funções orgânicas e as funções inorgânicas. Então, essas são as duas principais. As funções orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento de carbono. Então, todos aqueles compostos que derivam do elemento de carbono são as substâncias orgânicas. E as substâncias inorgânicas, então, são formadas por todos os demais elementos químicos da tabela. Então, o que são as funções inorgânicas? São as formadas por todos os elementos químicos da tabela, com exceção do elemento de carbono. Então, as substâncias inorgânicas possuem moléculas e podem ser produzidas dentro e fora dos organismos vivos. Então, os principais são a água, o gás, o oxigênio e sais minerais. Então, a água, a molécula que tem a molécula H2O, é a substância mais abundante nas células e, portanto, nos seres vivos. Ela é fundamental para a vida porque é a substância que possui maior capacidade de dissolver outras substâncias. O gás oxigênio é fundamental para quase todas as células, pois é indispensável à respiração, e os sais minerais são compostos químicos que fornecem às células vários elementos necessários a diferentes funções. Os principais sais minerais são o ferro, o sódio, o potássio, o cloro, o cálcio, o iodo, o flúor, o nitrogênio e o fósforo. Então, funções inorgânicas. Então, elas são caracterizadas pela condutividade que algumas soluções possuem. Então, elas são capazes de conduzir corrente elétrica. Então, descobriu-se que a condutividade elétrica das soluções dependia da existência de íons. Então, esses íons são átomos que deixaram de ser neutro e passaram a ser positivos ou negativos. E que as soluções iônicas transportavam corrente elétrica quando colocados em água. Então, esse fenômeno recebeu o nome de dissociação iônica. Então, é o quê? É a conjunção de compostos iônicos mais água. Então, se eu juntar os compostos iônicos mais a água, eu tenho ali uma dissociação iônica. Então, o que é um átomo? Então, é a unidade básica da matéria. Então, a menor parte, ela consiste em um núcleo central. Nesse núcleo, a gente encontra as cargas elétricas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica, e envolto nesse núcleo por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Então, no núcleo, a gente vai encontrar ali os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica, e ao redor desse núcleo, a gente vai encontrar os elétrons que possuem carga elétrica negativa. E o que é uma molécula? Então, para ser uma molécula, ela tem que ser constituída pelo menos 2 átomos. Então, ela tem que apresentar, pelo menos na sua constituição, pelo menos 2 átomos para ela ser uma molécula. Esses 2 átomos podem ser do mesmo elemento ou não. A gente tem ali o exemplo da molécula da água. Ó. Então, ela é composta por 3 átomos, 2 diferentes, então 2 átomos de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio. Então, aqui, ó, átomos que perderam ou ganharam elétrons. Então, os átomos, eles são nêutrons. Eles podem perder ou ganhar elétrons em razão de reações e são classificados por ânions ou cátions. Então, quando eles deixam de ser nêutrons, eles passam a ser íons. Ele pode ser um íon ânion ou um íon cátion. Quando que ele vai ser um ânion? Um íon ânion.
Então, é o átomo que recebeu elétrons e fica com carga negativa. Então, ele vai ser um ânion quando esse átomo receber elétrons e ficar com carga elétrica negativa. Quando que esse íon vai ser um cátion? Quando ele perde elétrons, quando ele perder elétrons, que é a carga elétrica negativa, e adquire carga positiva. Então, se ele perde carga elétrica negativa, ele vai ficar com carga elétrica positiva. Então, a gente tem ali o ânion, que é negativo. Então, ele recebeu elétrons e ficou negativo. E o cátion, então, ele perdeu elétrons e ficou com carga positiva. Então, determinados grupos de substâncias inorgânicas liberam cátions, que são os positivos, quando colocados em água, e já outros grupos, as substâncias liberam ânions, que são os negativos. A gente tem aqui uma tabela dos principais ânions. Então, a água tem suas características e propriedades específicas. Uma das principais propriedades, e a mais importante da água, é a sua capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias, formando o que chamamos de soluções aquosas. Então, muitas das reações químicas que acontecem em nossos organismos ou ao nosso redor ocorrem devido às substâncias dissolvidas na água. Tecnicamente, uma solução é uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias, sendo que a substância que tiver em maior quantidade a gente chama de solvente e a substância que tiver em menor quantidade a gente chama de soluto. Então, quando uma pequena quantidade de sal de cozinha, então que é a menor quantidade, é adicionada a uma considerável quantidade de água, que é a maior quantidade, a água vai ser o solvente e o sal vai ser o soluto. Então, ali tem um soluto mais um solvente, que é o sal mais a água. A gente tem ali a solução, que é a mistura de água e sal. Por conta do material que é dissolvido pela ação da água, tem-se a formação de soluções eletrolíticas. Então, o que são soluções eletrolíticas? São soluções que são capazes de conduzir corrente elétrica. Então, a gente tem ali as soluções iônicas. Quando forem dissolvidas em água, a gente tem ali a formação dessas soluções iônicas, das soluções eletrolíticas, que são as soluções que são capazes de conduzir corrente elétrica. E a gente tem as soluções não eletrolíticas, que não conduzem corrente elétrica, que são chamadas as soluções moleculares. Então, o que são essas soluções eletrolíticas? São os compostos iônicos que são dissolvidos em água. Então, esses compostos iônicos, eles iônicos são os íons positivos e os íons negativos. Então, são aqueles átomos que perderam elétrons ou receberam elétrons. Então, são os compostos iônicos. E eles, quando dissolvidos em água, eles conduzem corrente elétrica. Então, são as chamadas soluções eletrolíticas. Então, importante se a solução conduz corrente elétrica é porque ela tem íons livres. As possibilidades é um ácido dissolvido em água, que é a solução aquosa. Então, a água é boa condutora de eletricidade, não é boa condutora de eletricidade. Então, o que faz acender a lâmpada é a presença dos íons, partículas eletricamente positivas e negativas em solução. Então, os íons são capazes de transportar as cargas elétricas. Então, a gente tem aqui os 3 desenhos. Ó. Então, a gente viu que só no terceiro acendeu a luz, né? Então, aqui a gente tem presença de corrente elétrica. Então, aqui teve transporte de corrente elétrica aqui. Então, o que a gente tem aqui no primeiro? Ó? Então, a gente tem água destilada. Então, a gente sabe que a água pura, ela não é boa condutora de eletricidade. Então, ela não vai ser possível acender a lâmpada. No segundo caso, a gente tem o quê? Íons positivos e negativos. Então, a gente tem aqui os íons, só que eles estão fixos no sólido.
Então, aqui a gente não tem eles misturados em solução aquosa, não estão misturados com água. Então, também não são capazes de conduzir corrente elétrica. Então, também não vai acender a lâmpada. Já no terceiro caso, a gente tem os íons positivos e negativos dissolvidos em água, nessa solução aquosa. Nesse caso, assim, aqui sim a gente tem condução de corrente elétrica, então é capaz de acender a lâmpada. Então, a gente só vai ter presença de corrente elétrica quando eu tiver íons positivos e negativos dissolvidos em água. Se eu tiver os íons positivos e negativos sem água, não vai ter presença de corrente elétrica. E se tiver a água pura, também não vai ter corrente elétrica, presença de corrente elétrica. Então, caso a solução contida no copo seja de água com sal de cozinha, a lâmpada certamente acenderá. Mas se a solução contiver açúcar, isto não ocorrerá. Então, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele tem seus íons liberados na forma de cátion positivo, que é o sódio positivo, e de ânions negativos, que é o cloro negativo. Então, na presença de água. Então, sempre que eu colocar o sal dissolvido em água, ele vai liberar esses cátion positivo, que é o sódio positivo, e vai liberar esses ânions negativos, que é o cloro negativo. Então, por isso que na presença de água, ele é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, isso não ocorre com a sacarose, pois suas moléculas em água não formam íons. Então, elas não liberam nem os cátions, nem os ânions. Então, a água que bebemos contém concentrações pequenas de íons, sendo a água boa para dissolver compostos. Então, as substâncias inorgânicas são divididas em 4 grupos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, a grandeza chamada pH fornece a medida de acidez e basicidade das substâncias. Então, a escala varia sempre de 0 a 14. A escala do pH está relacionada com a concentração de acidez presente nas soluções. Então, a gente tem aqui a escala do pH de 0 a 14. Então, a gente tem aqui no 7 substâncias neutras. pH abaixo de 7, a gente tem substâncias ácidas, e pH acima de 7, a gente tem as substâncias, as bases. Então, quanto menor o número aqui, mais ácida é a substância. Quanto maior for o número aqui, mais basicidade a gente vai ter. Então, aqui a gente tem a escala do pH, a gente tem aqui algumas substâncias, ó, ácidas, ó. Então, aqui o que tem de mais ácido, o ácido clorídrico, que é 0,1, então é o que apresenta na escala do pH mais acidez. A gente tem o limão aqui, que tem um pH 2, também é bem ácido. O vinagre, 2,4. O tomate também é ácido, 4,5. O leite também é considerado ácido, é pouquinho, ó, 6,4. E as bases a gente tem aqui, ó. Tem a água sanitária, ó, que é bem alta, aqui 13. A alvejante, 12,6. Então, aqui algumas substâncias. E o pH. Então, a gente tem pH neutro. Tem neutro quando tiver pH igual a 7. Abaixo de 7, a gente tem substâncias ácidas. Acima de 7, a gente tem as bases ou os alcalinos, que é a mesma coisa. Então, ácidos e bases. Então, os ácidos têm sabor ácido, reagem com metais ativos, com desprendimento do gás H2. O papel de tomassol fica vermelho e ele neutraliza as bases. Então, quanto mais vermelho aqui o papel do tomassol, mais ácida é a substância. E as bases têm gosto amargo e adstringente, são untuosas ao tato. O papel do tomassol fica azul, então quanto mais azul, mais base. E elas são capazes de neutralizarem também os ácidos. Então, o nosso sangue mantém um pH sempre de 7,3 a 7,4.
o que o nosso organismo faz para equilibrar o pH do nosso sangue. Então, para compensar, ele vai buscar o cálcio das articulações, o magnésio e mais o que é necessário para poder equilibrar o pH. Isso a gente chama de sistema de amortecimento. Então, todos nós temos um sistema de amortecimento, sem o qual não sobreviveríamos. Então, a gente tem aqui o pH de sangue normal, é de 7,35 a 7,45. Então, pH abaixo disso, então entre 6,85 e 7,35, a pessoa está com acidose. Abaixo disso, tem risco de morte. Então, com pH entre 7,45 e 7,95, a pessoa tem alcalose. Acima de 8 também tem risco de morte. Então, quando esses valores chegam a estar abaixo de 6,8 ou acima de 8, o indivíduo corre sério risco de vida. Exame de sangue chamado gasometria arterial. Então, a acidose é quando o sangue se torna mais ácido com valores entre 6,85 e 7,35, então pH abaixo do normal. O pH ácido provoca sintomas como falta de ar, palpitações, vômitos, sonolência, desorientação e até causa risco de morte, caso se torne grave e não seja tratado para a regularização do pH. A alcalose acontece quando o pH do sangue está entre 7,45 e 7,95, ou seja, tem um pH acima do normal. Nem sempre causa sintomas, e na maioria das vezes são os sintomas da doença que provocam a alcalose. Entretanto, também podem surgir sintomas como espasmos musculares, fraqueza, dor de cabeça, confusão mental, tontura e convulsões, principalmente provocados pelas alterações em eletrólitos, como potássio, cálcio e sódio. Então, a acidez do solo. Então, a acidez do solo é muito importante ao se cultivar plantas e vegetais, pois alguns se adaptam melhor em solos mais ácidos, como a mandioca e a erva mate, já outras necessitam de um solo mais básico, que é o caso da soja, do algodão e do feijão. Então, essa medida do grau de acidez do solo é feita por meio do potencial hidrogeniônico, ou seja, é a medida de teor de íons por unidade de volume. Quanto maior esse teor, mais ácido é considerado o solo. O pH exerce importantes influências nas plantas em geral. A acidez está ligada até mesmo à produtividade do solo. Solos mais ácidos podem não produzir bem. Então, para tornar um solo básico, corrige-se seu pH para o cultivo de certas espécies de planta usando o calcário, cujo pH está na faixa de 6,0 a 6,2. Então, a gente consegue corrigir um solo que é muito ácido, misturando calcário. Isso faz com que o solo se torne mais básico. Então, o pH do solo não influencia somente no crescimento, mas também na cor que as flores irão apresentar. Então, a gente tem aqui um exemplo, a hortênsia. Ó. Então, se ela for plantada num solo básico, ela vai produzir flores rosas. Se ela for plantada em um solo ácido, ela vai produzir flores azuis. Então, dá para perceber que o solo aqui na nossa região é mais ácido, porque a gente vê muito mais hortênsias azuis do que rosas. Então, as hortênsias possuem a característica única. A coloração desta flor depende do solo que a comporta. Então, a cor da hortênsia depende do pH do solo onde estão plantadas. Se o solo for básico, a cor é rosa. Se o solo for ácido, a cor é azul. Então, ácidos. Então, eles apresentam sabor azedo.
classificados como fortes, médios ou fracos, bons condutores de corrente elétrica. Então, a gente encontra eles no nosso dia a dia, em frutas cítricas, produtos de limpeza, ácido clorídrico, utilizado para limpeza de pisos, ácido nítrico, utilizado na fabricação de explosivos como TNT, pólvora. Então, os ácidos liberam em solução aquosa os íons cátions. Então, quando a gente coloca esses ácidos dissolvidos em água, eles liberam esses íons positivos, que são os cátions, que são eles os responsáveis por essa característica ácida, por esse sabor azedo dos alimentos. Ó. Então, os ácidos podem ser divididos em oxigenados e não oxigenados. Então, já diz o nome, ó. Oxigenados é que apresentam oxigênio na molécula, são os oxidrácidos. E os não oxigenados são os que não apresentam oxigênio na molécula, que a gente chama de hidrácidos. Para dar nome para esses ácidos, então, para a nomenclatura desses elementos, deve-se seguir a seguinte regra. Ó. Então, a gente vai usar a palavra ácido, mais o nome lá da tabela periódica, e terminando em hídrico. Ó. Então, a gente tem ali para o flúor, por exemplo, ácido fluorhídrico. Para o cloro, ácido clorídrico. Para o bromo, ácido bromídrico. Para o iodo, ácido iodídrico. Então, a gente vai usar sempre a palavra ácido, mais o nome do elemento terminado em hídrico. O que é a chuva ácida? Então, a chuva só é considerada ácida se ela tiver um pH inferior a 5,5. Então, chuva ácida é um fenômeno causado quando determinados óxidos entram em contato com a água presente na atmosfera e reagem formando ácidos. Então, é um tema de fundamental importância devido ao risco que oferece à vida e ao meio ambiente. Então, ó, o que acontece? O que forma essa chuva ácida? São esses óxidos que entram em contato com a água que está ali na atmosfera. Então, a reação entre esses óxidos e essa água formam essa chuva ácida. Então, formam esses ácidos. Então, a gente tem aqui, ó. Então, esses óxidos de enxofre e nitrogênio, que são provenientes de fábricas e escapamentos de veículos. Então, esses óxidos sobem e entram lá em contato na atmosfera. Então, a reação entre esses óxidos mais a água da atmosfera transformam essa chuva, cai como chuva ácida, o que provoca muitos danos aqui para o meio ambiente e para nós mesmos, ó. Então, o que eles provocam, ó? Então, esses óxidos presentes no ar e na chuva prejudicam as pessoas, eles deterioram edifícios, danificam árvores, envenenam lagos, matando plantas e animais aquáticos, tornam o solo mais ácido e as plantas também que absorvem essas substâncias venenosas. Então, tudo isso é provocado por essa chuva ácida, que é formada por esses óxidos, que são liberados por nós, na verdade, e que entram lá em contato com a chuva, com a água que está lá na atmosfera. Então, essa reação entre esses óxidos e essa água provocam essa chuva que cai, é uma chuva ácida. Então, ali é a presença da água da atmosfera, mais óxidos de enxofre e de nitrogênio. Então, no solo, a chuva ácida dissolve os principais nutrientes das plantas, além de liberar alumínio e cádmio, compostos tóxicos para plantas e animais do local. No campo das construções, o fenômeno corrói diversos materiais de prédios, estátuas, monumentos, degraus de escadarias, pisos e até carros. Agora, então, a gente vai para as bases. Então, bases. Então, as bases possuem ânions, sempre acompanhado de um metal. Então, o ânion
É o átomo que recebe elétrons, então a gente tem um íon negativo ali, que é o ânion, então são átomos que ficaram negativos, sempre acompanhados de um metal, que são eles os responsáveis pelo sabor adstringente. Então, as bases estão presentes no nosso dia a dia, como em sabões, detergentes e produtos de limpeza. Na indústria, no hidróxido de sódio, que é a soda cáustica e amônia. No hidróxido de magnésio, utilizado na indústria farmacêutica. Para a nomenclatura das bases, então, a gente usa hidróxido de mais o nome do metal. Então, a gente tem ali, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de cromo. Então, a gente vai sempre usar a palavra hidróxido acompanhado do nome do metal. E os óxidos, então, são responsáveis pelos danos ambientais, responsável pelas grandes poluições dos centros urbanos. Então, a gente tem ali o gás carbônico, CO2, o monóxido de carbono, que é o CO, é o gás que causa a poluição da atmosfera. São substâncias binárias formadas por um elemento qualquer e mais um oxigênio, então sempre vai ter o oxigênio na composição. Então, substâncias binárias são substâncias constituídas por átomos de dois elementos químicos, onde o oxigênio está sempre presente, acompanhado de um outro elemento qualquer. Então, a gente tem ali o óxido de cálcio, que é a cal virgem, que é usado nas construções. O óxido de silício é conhecido como sílica e está presente na areia, é usado na produção de vidro. O gelo seco, que é o dióxido de carbono, que que é o dióxido de carbono no estado sólido. No estado gasoso, ele é expelido na respiração e é o principal responsável pelo efeito estufa. A água oxigenada é, na verdade, uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio. A nomenclatura dos óxidos, então, a gente vai usar óxido mais o metal. O nome do metal, então, óxido de sódio, óxido de cálcio. Os sais, então, os sais possuem aplicações variadas. Então, consideramos um sal como sendo um cátion mais um ânion. Então, a gente tem ali átomos positivos mais átomos negativos. Quimicamente falando, existem diversos tipos de sais. Eles apresentam sempre sabor salgado. Existem muitos que são compostos que são altamente tóxicos. Então, bicarbonato de sódio, utilizado em fermentos químicos, como antiácido estomacal, em extintores, como componente de combate de incêndio. O fluoreto de sódio, componente de cremes dentais, enxaguantes bucais. O carbonato de sódio, aplicado na produção de vidros, fabricação de detergentes e sabão. Remédios, corantes, utilizado também no tratamento da água de piscinas e na limpeza em geral. Nitrato de amônia, utilizado na fabricação de fertilizantes. Nitrato de potássio, que é o conhecido salitre. E os sais minerais, então, são substâncias que não são produzidas pelos seres vivos, eles são adquiridos pela alimentação. Então, estes nutrientes têm a função de formar as partes sólidas do corpo, como ossos e dentes, e manter os tecidos, músculos, órgãos e células do sangue sempre conservado e com função reguladora em nosso organismo. São de extrema importância na prática de atividade física. Quando nos exercitamos, perdemos muito líquido, e junto com esse líquido, perdemos sais minerais. E a falta desses minerais que provocam a cãibra. Então, a gente tem ali o cálcio. Então, é o mineral mais abundante no corpo, encontrado principalmente nos ossos e nos dentes, formação do esqueleto, participa da contração muscular, liberação de hormônios e a coagulação do sangue. Encontrado na couve, espinafre e brócolis. O ferro. A principal função do ferro no organismo é participar do transporte de oxigênio do sangue
e da respiração celular, sendo por isso que sua deficiência pode causar anemia, encontrada em carnes, ovos, cereais, beterraba, etc. O magnésio participa de processos como contração e relaxamento muscular, produção de vitamina D, produção de hormônios e manutenção da pressão arterial. Está presente em grãos integrais, verduras, maçãs, nozes. O fósforo, presente nos ossos, faz parte da membrana celular e do DNA, encontrado em alimentos como sementes de girassol, fruta seca, sardinha, carnes e leite. O potássio participa da transmissão de impulsos nervosos, contração muscular, controla a pressão arterial, produz proteínas e gera energia. Está presente em alimentos como iogurte, abacate, banana, amendoim, leite, mamão, batata, melão, ervilha, tomate, etc. O zinco, então, estimula o crescimento e desenvolvimento das crianças, fortalece o sistema imunológico, mantém o bom funcionamento da tireoide, previne diabetes por melhorar a ação da insulina e tem ação antioxidante. Principais fontes de zinco são os alimentos como a ostra, o camarão, carnes em geral, ovos, germe de trigo, castanha do Pará, etc. Então, foi essa a nossa segunda aula de Química. Espero que tenham gostado e a gente se encontra nas próximas disciplinas. Então, bons estudos, beijo e nos vemos por aí.